Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca e estamos aqui para mais um episódio do Mãe Exausta, Ainda Há uma Esperança. Aquele bate-papo gostoso com mães da vida real. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de te convidar para entrar no nosso canal, se inscrever, ativar ali o sininho de notificações, comentar, compartilhar se você gosta desse tipo de conteúdo, acha relevante, tá bom? Também estamos nas plataformas de áudio, Spotify e Apple Podcast e também aí nas redes sociais. Bianca Bernardino, você nos acha aí em qualquer lugar. Sempre tem um conteúdo relevante para complementar aqui os nossos podcasts, tá bom? E hoje eu recebo aqui comigo uma mãe maravilhosa. Vou saber a história dela junto com vocês, mas eu já sei que é linda. Tem 3 filhos maravilhosos de lindos. Mãe de jovem, adolescente, criança, então vai ter aqui muita coisa para compartilhar conosco. E também mãe solo. É a Lilian Américo. Ai, Meu gente, amor, feliz muito demais, obrigada. Muito obrigada por estar conosco, aceitar o nosso convite. Imagina. Sou muito feliz. O prazer é meu. Obrigada, meu amor. O prazer é E meu. daí, nós vamos começar agora por onde? Por onde vamos começar? Quer que eu começar pelo mais velho? Quer contar um pouquinho de você, meu amor? Vou contar Começa um pouquinho por você. de mim. Uhum. Eu nasci na Bahia, Uhum. fui criada em São Paulo, fui para São Paulo com 3 anos de idade. E né, minha mãe ficou na Bahia e meu pai foi para São Paulo. Então, a última vez que eu vi minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Uau. Então ela faleceu, eu tinha 7, mas já não tinha mais nenhum contato com ela. Então eu tenho, assim, vagas lembranças dela, né? Meu irmão sabe mais. Tudo que eu sei sobre a minha mãe foi o meu irmão que me contou. E aos 40 anos de idade eu descobri que eu sou adotiva. Uau. Eu sou filha adotiva. Tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? E eu fiquei, lógico, eu fiquei chocada, né? E eu questionava muito meu pai o porquê não contou da adoção. Eu não questionava por eu ser adotada, eu questionava por não ter contado para mim sobre a adoção, né? E eu lembro que meu pequenininho, o Gabriel, que é o mais operante, quando eu falava Aquele assim... soldado. Isso! E ele falava assim, eu falava, vem falar com o vovô, vem seu vovô. E ele sempre dizia, você não tem pai, sabia? Você não tem pai, sabia? E o menino, para com isso, para de bobagem, para com isso. E quando eu descobri, né, e eles estavam somente eu e eles em casa, lógico que eu comecei a chorar, porque eu não conseguia esconder, e ele virou para mim e falou assim, eu não falei que você não tinha pai? Oh, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, filho, como você é sensível. Eu gosto da sua mãe, te amo tanto. Mas, né, foi passando o tempo, eu fui entendendo. Amor, e o Né? porquê que a tua mãe ficou... Eles se separaram? Sim, se separaram. se Minha separaram. mãe tinha problema com álcool, Uhum. né? Então, tanto que no atestado dela de óbito que eu lembro, estava escrito morte súbita, alcoolismo, ponto, né? Só que aí a minha mãe adotiva veio de uma... Minha mãe também era adotada, Uhum. e ela também sofreu alguns traumas na infância dela, né? A mãe dela, o pai matou na frente dela, né? Dela e dos irmãos. Uau. Então, foi uma coisa bem pesada para ela. Uhum. Então, cada um foi para um orfanato, né? E aos 18 anos ela conheceu meu pai. Meu pai era um frentista e a casa da minha mãe era em frente ao posto de gasolina. Eles se conheceram, tudo, tal, né? Meu pai todo cheio de charme, né? Aí namorou a véia. E aí nasceu meu irmão. E minha mãe, aí foram para Bahia, porque meu pai é baiano, de Itabuna, e minha mãe de São Paulo, capital. Então eles foram, né, para Bahia, tudo, e minha mãe sempre quis uma menina, né? E queria porque queria uma menina, queria porque queria, e a freira, na época da cidade, né, soube. E aí, olha, tem uma menina.
tava lá sobrando. Foi a única que fiquei ali na maternidade. E aí... Então era bebezinha Era mesmo. bebezinha. Eu só fui registrada com 6 meses, né? Então, eu não sei exatamente com quanto tempo a minha mãe me adotou. Eu sei que no meu registro tá depois de 6 meses de nascida. O que tem de verdadeiro na minha certidão de nascimento é o meu nome e o dia que eu nasci. Que eu orei demais para ser mentira. O dia que eu nasci que tivesse errado para os mais jovens, né? Um ano. Isso. Um ano não, um pouco mais. Uns 2, assim, 3, tá bom, né? Mas não. O restante era tudo informação do nascimento do meu irmão. Né? Então, naquela época, eu sou de 81, então naquela época não tinha aquela coisa, né, não existia tão forte, né, daquela coisa da adoção, tudo, então foi meio feito por baixo dos panos, né? Mas até então tudo bem, viva estou, né? E aí vim para São Paulo e aí tinha minha madrasta, porque meu pai era garanhão, né? Então ele deixou uma lá, mas foi para São Paulo, já tinha mais uma, que essa que foi que me criou até os 14 anos de idade. Então nesse período eu sofri tudo que assim, aconteceram coisas comigo que eu prezo muito para que não aconteça com os meus filhos. Então acho que talvez seja por isso que eu seja tão assim protetora, né? Não digo coruja, mas protetora. Porque eu ficava muito na casa do meu avô e da minha avó, que na verdade eram tios, né? E enquanto minha mãe, a minha madrasta ia para Bahia, para visita, tudo, eu nunca ia, né? Eu ficava na casa dessa avó, dessa tia que chamava de vó, porque tinha muitos netos. E o meu avô era alfaiate, né? Minha avó era costureira. Então, dos 5 aos 12 anos, eu fui abusada pelo meu avô, né? Então, ele tinha aquela maneira de chamar, como eu gostava muito de brincar de boneca, de Barbie, vamos lá em cima que eu vou te dar uns tecidos para você fazer roupinha para boneca. E aí eu ia, né, toda, me dá, né, toda feliz, yes. E aí debaixo do tecido, da pasta de tecidos, ele puxava uma pasta. Aí nessa pasta tinha fotos, todos os tipos de fotos que você imaginar, né? E ali ele ia passando, e eu sentada no colo dele, e ele dizia, quando você crescer, você vai ser assim, você vai ser assim, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser aquilo, mas não conta pra ninguém que eu tô te mostrando isso, tá? E ali ia manipulando, ia, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que abuso é só quando há a penetração em si, mas não, né? Não. Tem o tocar, tem o abuso psicológico. Exato. E foi também assim durante anos. E quando ele me dava o tecido, eu... ok, vó, faz o vestido. Minha avó vinha, fazia tudo. Eu amava minha avó demais. Aquele frio de São Paulo, ela passava a cama para mim, assim, eu, deita, que tá quentinho, deitava. Só que eu tinha que dormir primeiro que ela roncava demais, né? Então, foi assim dos 5 aos 12 anos de idade. E aí, a Neide, que é a minha madrasta, resolveu separar aos 14 anos do meu pai, né? Eu tinha 14 anos. Só que ela me batia muito. Era uma mulher que me batia muito. Eu não usava regata, eu não usava shortinho, porque eu sempre vivia marcada. E ela dizia, se contar para o seu pai quando ele sair para trabalhar, que meu pai era taxista, né? Quando ele sair para trabalhar, você apanha o dobro. Então eu sempre calada, tudo calada, não contava. Até que um dia meu pai chegou em casa, viu minhas pernas toda marcada, eu estava dormindo. Lilian, que foi isso, que foi isso, que foi isso? Pai, nada, caí, não, que foi isso, que foi isso, a marca das cintas, né? Que foi isso? Não, pai, caí, eu machuquei, eu caí, foi brincando na rua, não sei o que e tal. Meu pai saiu para trabalhar, eu apanhei, naquele dia eu apanhei. Então sempre foi assim, né? Eu sempre vivia
de blusa comprida, né? E eu sempre tive essa coisa de... Agora que eu tô aprendendo a lidar com elogios, porque ela sempre olhava pra mim e falava assim, "Ah, que menina feia." Então, quando as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, como você é linda! Linda mesmo, gente. Maravilhosa. Aí eu fico, gente, eu preciso de óculos. Mas tô aprendendo a lidar melhor com isso, né? Aprendendo a lidar melhor com o abraço, porque eu sei dar o abraço. Se partir de mim, Te entendo. é uma boa. Se partir do outro, eu já... Não que eu não goste, mas eu já ficava, né? Ficava meio assim. Então, foi assim. E aí separou tudo e, lógico, que eu cresci e a minha vida sexual começou muito cedo, né? Começou com 15 anos de idade. E eu, de fato, fui todas aquelas meninas, das fotos que o meu avô me mostrou, né? E eu achava que estava certo. Sabia que estava, assim... Sabia que estava errado, porque a gente tem uma noção do certo e do errado, né? Que você sabe que se você botar o dedo na tomada, você vai tomar choque, né? Eu sabia, mas que estava tudo bem, porque eu podia esconder. Entendi. Entende? Então estava tudo bem. Então eu não importava, né? E foi passando os anos, tudo. E o meu pai me deixou sozinha num apartamento com meu irmão, com 14 anos de idade. Meu pai foi viver com outra mulher, né? Ele já tinha, minha mãe saiu, ele já tinha outra. Quando tua madrasta, minha madrasta, isso, minha madrasta saiu, isso, ele já tinha outra. Então meu pai foi sempre muito rápido nisso, né? Acho que o medo de ficar só. Ele sempre foi muito rápido nisso. E aí, bom, eu... Teu irmão é quanto tempo, amor, mais velho que você? Meu irmão... Olha, não me mata, tá? Meu irmão vai fazer 60 anos. Ele é mais velho. Ele é mais velho. Então, meu irmão sempre, às vezes, falava assim, você é um acidente de percurso. Ele falava pra mim, né? E eu, acidente de percurso? Como assim, né? Um acidente de percurso? Não entendi. Hoje eu entendo, né? Um acidente de percurso. Mas, enfim, aí cresci tudo e conheci... Aos 18 anos de idade, o pai da minha filha, da Júlia, minha futura advogada. Oh, que linda. Meu xodozinho. Mas antes dela, como era muito nova, e eu engravidei, né? E ele, na época, estava na faculdade e tudo. Ele fazia matemática, né? Na PUC São Paulo. E aí ele dizia, não vou parar minha faculdade para tomar conta de filho. Não vou parar. E aí eu me vi assim, para quem que eu vou contar? Posso contar para meu pai? Se contar para meu pai, ele vai me matar. Eu vou contar para quem? Para quem que eu vou contar? Como é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E eu falei, agora, gente, o que eu vou fazer com uma criança? O que que eu vou fazer? E você trabalhava já, amor, na época? Trabalhava. Trabalhava numa casa. E eu, gente, o que eu vou fazer? Né? Aí eu fiz um aborto. Né? E eu lembro que daquele dia eu falei, eu nunca mais faço isso na minha vida. Eu nunca mais faço isso na minha vida. E aí continuei com essa pessoa, né? Continuei com o pai da minha filha. Aí, depois daí começaram as agressões verbais, né? Até então era verbal. Aí depois começou com empurrão. Aí depois começou com um pouquinho mais forte. E aí a mãe dele virava para mim e falava assim, bom, ele é isso aí. Se você quiser ficar com ele, é desse jeito, né? Daí vocês já moravam juntos? Só era namorado. Tá, só namorava. Mas morava junto, não? Não, eu ficava bastante na casa dele, porque depois eu saí desse trabalho, não limpava mais a casa e trabalhava num shopping. E ele morava perto do shopping, né? E então eu passava muito tempo lá, né? E aí, ele era aquela coisa, né, de balada, de ir pra balada, então ele ia pra balada na sexta-feira, eu só via ele no domingo à noite, porque ele sumia, desaparecia. E aí sempre a gente brigando, e não sei o que, aí vinha, pedia desculpas, e não sei o que e tal. Bom, engravidei da Júlia com 20 e poucos anos. Quando eu engravidei da Júlia, eu já estava separada dele. Eu resolvi, falei, não quero, porque hoje ele tá me empurrando, amanhã ele tá me batendo, né? Não quero mais.
E resolvi separar. Descobri que estava grávida, tô grávida. Aí agora, o que vamos fazer? Falei, não, agora eu vou ter. Uhum. Eu vou ter. Liguei pro meu pai. Pai, eu acho que eu tô grávida, que eu tô com vontade de comer esfirra. E assim, aguada para comer esfirra. Aí meu pai já sabe o sexo? Eu falei, não, eu não sei o sexo ainda. Ele então procura saber e começa a mexer com as coisas. E aí comecei, né, a lidar, a marcar pré-natal, a fazer todas as coisas, tudo. E aí resolvi voltar com o pai da minha filha. Eu diria que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque, de fato, começou com a verbal, um empurrão, e depois ele estava me batendo. Né? E as pessoas, assim, eu vejo muita gente ainda hoje com a cabeça muito assim, apanha porque gosta. Não sai porque não quer, né? E eu vejo as pessoas julgando, assim, gente, se ela soubesse o quanto é difícil, porque é tanta coisa que passa na cabeça, eu vou criar uma filha sozinha, sem pai, sem família. Poxa, eu já tive isso, não é o que eu quero para ela. Como é que eu vou fazer? Não sei o quê. Não, vou aguentar. Pode tentar, ele vai mudar. Exato, você sempre acha que a pessoa vai mudar. A filha vai nascer. Isso, vai mudar, né? Mudou para pior, né? Então, foi indo tudo, e quando eu estava com, acho que uns 5 meses de gestação, mais ou menos, da Júlia, ligou uma moça na minha casa. Eu atendi. O Pedro tá aí. E falei o nome da benção. Abençoado. Ele tá aí? Não, não tá. Quem tá falando? Eu falei, empregada. É a namorada dele? É. Ele tava saindo com outra moça. Aí eu falei, não, você pode deixar seu recado que eu passo pra ele. E eu sou muito assim, né? Muito. Aí ele chegou, eu falei, ó, o telefone da sua namorada tá aí que te ligou. Aí já comecei o bate-boca, né? Porque você não... Naquele tempo, né? Sabedoria nenhuma. Eu tinha nenhuma. Então, aí já começa a discutir, já começa a brigar e não sei o quê. Me dá isso aqui. Conforme que ele me deu isso aqui, me empurrou, eu fui pra cima, porque é ação, reação, né? Só que ele é faixa preta de jiu-jitsu. Eu só me lembro de eu levantando do chão e ele comendo o macarrão dele, porque ele me deu uma gravata e me desmaiou com 5 meses de gestação. E aí eu fui pro banheiro, olhei pro meu rosto, todo cheio de... né? Porque prendeu a respiração, então tudo cheio, assim. Por que você fez isso? Porque senão você não ia parar de gritar. Eu falei, e agora, Jesus? Bom, e aí cada um dormia num canto, né? Eu dormia no quarto. E eu usava uma pomada ginecológica. Como eu tava com a barriga muito grande, eu não conseguia mais aplicar a pomada sozinha. E um dia eu tô sentada vendo as novelas, né? E ele chegou com um copo de suco de abacaxi. Eu falei, não quero. Obrigado. Não, mas eu fiz especialmente para você. Toma. Eu não quero. Você vai fazer satisfeita? Nessa você vai fazer satisfeita? Falei assim, ou eu tomo, ou ele faz eu tomar com copo e tudo, né? Aí eu tomei. Conforme eu tava tomando, que eu olhei, eu falei, o que é isso no fundo do copo? É coisa do suco, do tangue. É coisa do suco. Tomei. Aí, preciso colocar a pomada, né? Tô lá, não, eu ponho pra você a pomada. Pode tomar banho que eu preparo pra você. Ok, tomei meu banho, ele foi lá, aplicou a pomada. No dia seguinte, foi trabalhar. Cheguei morrendo de vontade de ir pro banheiro. Quando eu passei o papel, a gente tem mania, né? Passa o papel e olha. Quando eu passei o papel, tinha uma pílula envolvida na pomada. Aí eu já lembrei, né? Por quê? Eu já tinha feito um aborto antes, então eu sei como funciona. Né? Você toma um e coloca o outro. Ou seja, eu tinha tomado suco de abacaxi, com aqueles coisinhas brancos no fundo, que eu não sabia o que era. E na pomada tava outro comprimido. Só que eu não sabia identificar. Corri para o Hospital São Paulo. Aí até a médica falou assim, você quer saber o que é essa pílula? Eu falei, não quero saber o que é. Eu quero que vocês limpem tudo que tem que limpar e me garantam que a minha filha tá bem. E a minha madrasta estava comigo nesse dia. Ela viu a pílula, ela viu tudo. E aí a médica falou assim, não, olha, sua filha tá bem, não sei o que, tal. E
Cheguei em casa, falei para ele, olha, o que você tentou fazer, você não vai conseguir, porque já não tem mais tempo. Ela já tá grande, ela já tá para nascer. Acabou. Nesse período, né, lógico, quando eu descobri a gestação, para falar para a família dele que eu estava grávida, tudo, que já vivia aqui nos Estados Unidos, o pai dele me ofereceu dinheiro para aborto. Quanto você quer? E eles sabiam que tu já tinha feito o primeiro? Não sabiam. Ninguém sabia. Então, ele perguntava para mim quanto é que eu queria para fazer o aborto. Falei, não quero nada. Fui mulher suficiente para fazer, você mulher o suficiente para assumir. Porque eu sabia da dor que eu tinha passado lá atrás, né? Bom, a Júlia nasceu, né? Eu lembro que quando eu entrei em trabalho de parto, meu pai estava comigo. E aí meu pai estava ali, eu andando, tudo, ele... Você não vai parir agora, não? Tá andando muito comunzinha. Tá andando muito normalzinha. Eu falei, mas pai, tá doendo demais. Ele, não, minha filha, quando você se encurvar assim, ó, aí tá na hora de nascer. E essa barriga tá muito alta, porque meu pai é da roça, né? E aí eu falei, tá bom. Aí foi, gente, eu não tô aguentando, pai, não tô aguentando mais, pai, pelo amor de Deus, vamos pro hospital. Apertei o botão do elevador, a bolsa estourou. Eu falei, agora vai. Aí meu pai, agora vai, agora vai. Aí nós chegamos no hospital, tudo. Enquanto o pai da Júlia preenchia a papelada, o meu pai subiu comigo até o quarto. Aí chegou uma enfermeira, olhou para ele e falou assim, parabéns, hein, paizão? Aí ele todo, né? Eu falei, paizão, pai, fala que você é o avô, pai. Não, ela tá falando que eu sou paizão, eu sou o paizão. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai. E aí, bom, Júlia nasceu e ela foi parto normal lá no Brasil, sabe que eles não dão nada, né? Te dão só um copo d'água e tá tudo certo. Aí ela colocou uma mãozinha para fora primeiro, e aí o médico teve que colocar a mão e puxar ela de volta, né? Tirar ela, né? Do jeito certo, Isso, né? do jeito certo. E aí eu lembro que no quarto do lado, eu tive sorte, porque foi público, né? Então eu tive sorte de ficar num quarto sozinha. E tinha uma mocinha no quarto do lado que ela falava assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, Jesus, se ela vai morrer, eu também vou. Nós estamos no mesmo barco. E o marido dela saiu de lá do quarto dela, veio pro meu lado e falou assim, moça, é dor da morte? Eu falei assim, não sei, nunca morri, então eu não sei. Eu posso ficar aqui um pouquinho com você? Eu falei, não, você pode ficar lá, sua mulher tá lá, ela precisa de você lá. E lá no Brasil, infelizmente, é assim, né? Quanto mais você grita, mais eles te deixam de lado, né? Enquanto meu quarto estava ali cheio de enfermeira, tudo bom. Júlia nasceu, o parto foi assim, rápido, né? E aí depois aprendi a amamentar, aí eu tive a tia, né, do pai dela que me ajudou. Eu fui para casa dela, então ela cuidou de mim, ela cuidou da Júlia. E aí chegou a hora da gente ir para casa. Aí foi eu e ela ali, né? Então, tive algumas experiências com ela bem engraçadas, né? Do primeiro banho, da troca de fralda. Daí, nisso, vocês se separaram? Nisso, eu ainda estava com ele. Ainda está. Eu ainda estava com ele. Cada um em um quarto. Então, ali deu uma trégua. Então, né? A Júlia foi crescendo, tudo. E quando a Júlia fez... Acho que mais ou menos... Estava para fazer 1 ano. Eu trabalhava com atendimento ao cliente e a tia dele que tomava conta da Júlia para eu poder trabalhar. E ele tinha me dado um perfume de presente, de aniversário, não sei, não lembro. E eu ia tomar banho na casa da tia dele. E eu andava com uma mochila, né? Porque mãe, né? Você já esquece a bolsa, anda de mochila. E aí, nessa mochila tava o perfume. E eu procurando uma coisa assim dentro da bolsa, tal. E aí eu puxei o perfume. Aí ele falou assim, onde você vai com esse perfume? Eu falei, não, vou tomar banho na casa da sua tia, vou passar o perfume. Aí só não me chamou de santa, né? Falou todos os nomes, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo com você, me dá isso daqui. Quando ele pegou para puxar minha mochila, eu puxei de volta. Só que nessa que eu puxei de volta, meu cotovelo bateu no dele. Só que ele estava dirigindo. E a gente estava num decidão. Aí ele, você tá me batendo? Ele com a mão aqui, desse jeito ele fez. Bom, catou no meu olho.
Meu olho ficou enorme na hora. E aí eu só abaixei e a Júlia no banco de trás, vendo. E aí eu falava, aí eu abri, com essa mão, né? Eu tampei, abri a janela do carro. Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Pois nessa. Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Tirei a chave do contato com o carro em andamento. Joguei a chave pela janela, peguei a Júlia e corri. Liguei pra tia dele falando o que tinha acontecido. Então, como eu conhecia bem as ruas, né? Então eu ia por dentro de uma maneira que ele pudesse não me encontrar. E aí a tia dele, te espero na sua casa. Eu falei, eu não vou subir, né? E aí ela perguntou pra mim, aí, o que aconteceu? Eu expliquei tudo. E ela falou assim, é a primeira vez que isso acontece? Eu falei, é. Só que não era, né? Não era a primeira vez. Ah, então vocês têm que sentar, têm que conversar, porque isso não tem que acontecer, tal, isso, aquilo, outro. Aí ele veio, olha, desculpa, prometo, eu vou mudar. Isso não vai mais acontecer, não sei o que, isso, aquilo, outro, tal. Ok, porque eu tava pensando na minha filha, né? Falei, o que vai ser, senhora? Ela sem pai. Como é que eu vou fazer com uma menina? Como é que eu vou fazer? Eu fiquei com medo de estar sozinha e de não receber mais a ajuda de ninguém. Né? Porque eles me ajudavam muito, assim, no cuidar, né? De estar junto, de, às vezes, levava ela para os lugares. Então, assim, eu falava, eu acho que eles vão se afastar de mim se eu ligar para a polícia, alguma coisa assim. Como é que eu vou fazer, Jesus? Minha filha não tem culpa disso. E, gente, eu não conhecia Jesus. Eu falava, mas não sabia nada sobre Jesus, né? Não sabia nada sobre Deus. Sabia que, né? Você não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, era ponto. É isso aí que eu sabia sobre Deus. Não sabia mais nada. E aí, bom, passou-se um tempo e eu tinha um grande problema em ganhar flores, porque toda vez que ele me batia, ele me dava flores. Aquelas rosas colombianas. E aí ele me dava tudo e eu deixava no trabalho. Cadê as flores que eu mandei para você? Eu esqueci no trabalho. Não, mas deixa lá, depois eu trago. Então todo dia eu esqueci, eu não queria levar as flores, né? Passou alguns anos, a Júlia, passou um ano mais ou menos. Aí a Júlia tinha completado 2 aninhos já. E aí eu cheguei do trabalho. Ela queria comer, ela gostava muito de arroz com beterraba. Então eu na beiradinha do fogão com ela fazendo arroz com beterraba. E o pai dela chegou. Não arrumou essa louça aqui por quê? Aí eu falei, porque eu tô fazendo comida pra Júlia primeiro, depois eu limpo a cozinha. Não, você tem que limpar essa cozinha agora, porque eu tô mandando você limpar agora. Porque eu preciso cozinhar, porque alguém nessa casa precisa cozinhar. Eu falei, não, eu vou fazer a comida dela e depois eu limpo. Não, você vai limpar agora, e me empurrou. Quando ele me empurrou, eu levei a Júlia junto, porque a água tava borbulhando no fogão. Eu fiquei com medo de cair nela. Nessa que eu levei a Júlia junto, eu peguei o telefone. Ele pegou a panela, jogou a panela com a água borbulhando. Aí escorreu aquele negócio todo vermelho na porta. Assim, ele passou a mão na pia toda, a Júlia começou a gritar. E nesse dia eu corri pro banheiro. E ela chorava e tremia. E eu tremia mais que ela e ela chorava desesperada. E eu olhei para ela e falei assim, filha, não chora. Isso não vai mais acontecer. Eu prometo para você que de hoje em diante isso não vai mais acontecer. Pai, pelo amor de Deus, vai me buscar. E ele bateu na porta. Você só sai daqui de dentro de um saco preto. Você sai daí agora para limpar. Como as portas no Brasil é mais pesada, né? Não tem como derrubar. Eu fiquei 3h30 trancada dentro do banheiro esperando meu pai chegar. E aí, quando eu tive a certeza de que meu pai estava dentro do apartamento, eu saí do banheiro. Com a Júlia dormir, já estava adormecida, né? E aí meu pai falou assim, olha, eu não quero saber o que aconteceu. Eu só vou dizer que isso não tem que acontecer na frente da Júlia. Que meu pai estava preocupado com ela, né? E aí ele, porque sua filha me trai, porque ela não sei o quê, aí me chamou de todos os nomes, né? E meu pai, não, tudo bem, mas não tem que acontecer na frente dela, entende? Aí meu pai olhou para ele e falou assim, olha, eu respeito muito você, não importa para mim o que você fez ou deixou de fazer, não me importa, o meu respeito por você continua o mesmo. Mas a Lília é minha filha. E meu pai olhou para mim e falou assim, minha filha,
eu vou te dar 2 caminhos. Uhum. E você decide. Uhum. Independente do qual você escolher, eu estou com você. Eu tô aqui. Se você ficar, é isso aqui que você vai ter. Se você resolver ir embora, é um novo recomeço. E eu vou te ajudar. Eu falei, eu quero ir embora. Então pega só o básico. E fui. E eu trabalhava no hospital na época, né? Uhum. E aí meu cabelo caiu, eu não sabia como é que eu... Ficou um buraco. Eu tenho muito cabelo, graças a Deus, né? Ficou um buraco na minha cabeça. Um buraco enorme na minha cabeça. E aí eu lembro do dermatologista falando assim, eu vou te passar um remédio muito bom. Ele era careca, né? Você tá passando por algum estresse? Eu falei assim, eu tô separando. Ah, eu também divorciei. Mas eu vou te passar um remédio muito bom, porque vai crescer o cabelo. Aí eu falei, é o mesmo que o senhor usa? Porque eu sempre tentei levar as coisas na esportiva, sabe? Sempre tentei, assim, esconder com um sorriso, né? Porque as pessoas não têm nada a ver com o meu problema, né? Então eu não podia descontar nada em cima de ninguém. As minhas frustrações, as minhas dores. Então eu sempre sorrindo, mas por dentro toda quebrada, né? E aí... E ele mandando flores. E ele mandando flores. E tu na casa do teu pai. E eu na casa do meu pai. Com a Júlia. Com a Júlia. E aí... Ok, né? Acabou. E aí ele pegava a Júlia de vez em quando. Aí ele falava assim, vou pegar a Júlia pra te dar um dia de folga. Eu falei, não preciso de dia de folga dos meus filhos. Eu não preciso de dia de folga da minha filha. Se você pegar, é porque você quer estar com ela. Como os pais dele já estavam aqui, e aí surgiu a proposta de vir pra cá. Eu falei, pai, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí meu pai falou assim, olha, Lília, tem a Júlia. Lá você vai dar uma educação melhor, é outra cultura, ela vai aprender outro idioma. Eu nunca fui pra lá, mas você vai poder dar pra ela lá o que você não pode dar aqui. Então vai. Mas ó, a minha Kombi não chega lá. Então eu já sabia. Aí eu falei assim, Jesus, e agora? Vou. Vim. Ai, Jesus. Vim morar com meu ex-sogro, meu ex-sogra e o ex-marido dentro de casa. Ah, ele veio junto? Ele veio junto, Também. porque eu vim morar com os pais dele. Vim. 3 meses o pai dele chamou a polícia pra mim. Porque a gente tem aquele... Eu ainda tenho, né? Os meus filhos fazem alguma coisa errada, eu pego o chinelo e eu bato a bunda mesmo. Eu bato mesmo. Não espanco, tem uma grande diferença entre você espancar e entre você bater para correção. Mas não é aquele... Não é na ira, não é na raiva, não pode. E eu lembro que ela não queria sair. Eu falei, olha, eu vou tomar banho então e nós não vamos sair. Tá bom, tomei meu banho. Quando eu tomei o banho, eu coloquei o pijama, ela queria sair pra andar de bicicleta. Eu falei, não, agora eu não vou. Aí ela começou a quebrar todas as coisas. Começou a quebrar. Aí eu peguei o chinelo, dei nela, né? E o avô dela tinha problema com bebida. Ele sempre bebeu. Você tá espancando a minha neta. Aí me chamou de tudo quanto foi nome, né? E eu assim, eu falei, mais um pra me bater, né? Falei, agora foi. Eu vou chamar a polícia pra você. Eu falei, pode chamar. O senhor quer que eu chame? Pode chamar. Eu falei, agora já foi, né? E aí chegou, e nessa época eu já estava namorando o pai dos meus filhos. Né? Já estava namorando ele. E aí ele chamou a polícia, o policial chegou, tudo chegou. Na época eu não falava nada de inglês, nada de espanhol, nada. E aí ele... Né, o policial perguntou o que tinha acontecido. Aí vem bombeiro, vem ambulância, vem aquela turma toda, né? Quando eles chegaram, minha filha estava sentada de frente para a TV, vendo televisão. Eu falei assim, não, a gente recebeu uma ligação, tinha uma criança sendo espancada. Cadê a criança? Eu falei, é essa aqui. Aí o policial, mãe, com o que você bateu? Eu falei, com essa pantufa. Era uma pantufa da Hello Kitty. Aí ele falou assim, lá em Porto Rico a gente chama isso de palmada educativa. Aí eu falei assim, lá no meu país também. É daí pra pior.
E aí ele falou assim, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Ele te agrediu? Eu falei, não, só verbalmente. Você tem pra onde ir? Eu falei, agora eles tomam minha filha. Uhum. Né? Se eu falar que eu não tenho, eles vão tomar minha filha, porque esse era o meu medo. Uhum. Um país que eu não conhecia nada. Aí eu falei, não, tem sim, eu vou pra casa de uma amiga minha. Ele tirou o cartão dele e falou assim, ó, qualquer coisa que você precisar, você liga pra mim. E aí, toquei o barco. Aí, comecei a namorar com meu esposo, né? Aí, a gente ficou namorando mais ou menos 1 ano e meio, tudo. E aí, me levou depois pra conhecer a mãe dele, tudo que aí foi outra batalha, né? Com a mãe. E minha filha, e eu sempre assim, quando eu casei, eu tinha muito medo, porque eu não Amor. conhecia. Uhum. Só finalizando lá. Daí aquele dia tu saiu de casa? Não, ainda aguentou mais um pouquinho. Aí não, ainda continuei lá, né? Aham. Porque depois de alguns meses, o Elvis me pediu em casamento. Ah, tá. Então aí nós fomos morar juntos, né? Eu preparei todas essas coisas, tudo, e falei assim, olha, eu não vou morar mais aqui e tal. E era no mesmo prédio, né? Que nós morávamos. Eles moravam embaixo e a gente morava em cima. Que era bom para minha filha, né? Isso. Aham. Porque eu penso assim, independente do que tenha acontecido, né? É o pai dela. Uhum. É o pai, não deixa de ser. Então eu nunca falei para Júlia as coisas assim, até então, né? Eu nunca falei para ela o que tinha acontecido, porque se eu separei, ela perguntou já, né, quando ela tinha uns 12 anos, por que você separou do meu pai? Eu falei, não, você não tem idade suficiente para saber. Mas um dia eu vou te contar a verdade, porque o dia que eu vou te contar vai ser a verdade. Uhum. Eu não vou mentir para você. E hoje ela sabe, né? Hoje ela sabe a verdade. Então, conheci né? Casei com Elvis. Gente, que medo que eu tinha. Porque, assim, parecia ser gente boa, tudo tal, mas aí as lembranças do meu avô vieram. Então, eu passei quase 2 anos. Ligava o chuveiro, tomava banho, deixava o chuveiro ligado, me secava com o chuveiro ligado e abria a porta. Assim, de repente. Uhum. Para ter certeza de que ele não estava fazendo nada com ela. Já ouvi relatos de outras mães nesse Entende? sentido. Então, eu passei quase 2 anos fazendo isso, né? E eu nunca tinha contado para ninguém sobre o que tinha acontecido com meu avô. Até aí eu percebi que ele sim tinha um respeito pela Júlia, né? Sempre teve um respeito pela Júlia. A Júlia gosta muito dele até hoje. E, bom, aqui estamos, né? Amor, e ele é brasileiro também? Não, o pai dos meus meninos não. O pai da Júlia, sim. Sim. O pai da Júlia E o é teu brasileiro. esposo? E o meu ex-esposo, sim, ele é americano. Americano. É americano. Filho de porto-riquenho. Hum. E aí, casei. Aí engravidei do Lia, que foi uma gestação também bem... Por onde eu começo, né? Ai, Jesus! Eu vou resumir, sabe, para Uhum. vocês, porque a mãe a avó dos meus filhos, né? Uhum. Ela nunca foi muito fácil comigo, né? Mas vocês moravam junto com ela? Não, nós não morávamos juntos, mas ela sempre arrumava uma maneira de me humilhar, de alguma forma, né? E eu lembro que eu fui nesse dia no médico para saber o sexo do bebê. E aí ela perguntou pro Elvis se ela podia ir. E eu falei, não, tudo bem, pode ir, não tem problema nenhum. Ah, eu passo para buscar ela, porque naquela época eu só tinha um carro, né? Aí foi eu, a minha filha, ela passou para buscar a gente, e dentro do carro ela, tá sem trabalhar, né? Porque eu já tava de barrigão, né? Uhum. E foi um acordo que foi feito entre eu e o meu esposo na época. Não, pode parar de trabalhar que eu aguento, né? E tu trabalhava com o que, amor? Limpeza de casa. E era com aquele vacuum nas costas. E o dono não queria me dar outro vacuum. Como é que eu ia fechar? Porque eu sempre fiz barrigão. Uhum. Você me olhava assim de 5 meses, você falava, tá pra ganhar. Não, Ah, tava é, começando. amor? E tu é alta, né? Então, sempre geralmente. fiz barrigão. E aí, ela espero que não faça meu filho de idiota, né? Porque agora ele já vai ter que sustentar sua filha.
e vai ter que sustentar você também. E eu, né? E você já tá grávida, toda sensível. E eu não sabia falar, eu não sabia responder. Eu achava que tava tudo certo o que ela tava falando pra mim. E eu só chorava. Não é assim, não é assim. E deixava ela, sabe? Ah, então tá bom. Não, porque, né? Cada vez ela ia me falando mais coisa, porque ele já tem um filho. É assim que vocês fazem no Brasil? É desse jeito que vocês fazem? E eu falei, Jesus, entrei na sala da ultrassom chorando. Aí a minha filha olha para mim e fala assim, mãe, por que você tá chorando? Aí ela mesma, a avó dos meus meninos responde, porque ela tá feliz. Aí que eu chorei mais ainda. De repente que entra o pai dos meus meninos, porque ela não sabia que ele ia, né? E aí eu percebi que a moça ficou muito tempo em um lugar só. Eu falei, gente, então tem alguma coisa errada. Eu chorando e ela num lugar só. Ok. Quer saber o sexo? Quero, um menino. Liam. Esse vai ser o Liam. Cheguei em casa, o Dr. Kuma me liga. Olha, você sabe que eles aqui são, né? Sem ponto nem vírgula. Por um lado, eu acho bom, porque não tem muito o que mudar. Independente do jeito que ele vai falar, não vai mudar, né? Então, ele fala assim pra mim, olha, foi encontrado um buraco no coração do neném, de um tamanho bem significativo. Eu vou te mandar para Boston e se for confirmado, eu te dou a opção de aborto. Eu já estava de quase 6 meses de gestação. É, porque aqui eles fazem ultrassom pro sexo lá na... Você já quase ganhando, né? Na 28ª, E aí, 20ª porque todas as outras vezes que eu fiz, ele tava com a perninha fechada, né? Tá. Sempre tava com a perninha fechada. Mas eu mesmo da Zoe do No, eu acho que eu fiz com 18 semanas. Aí você conseguiu ver. Sim. Os meus eram, na barriga, eles eram comportados. Na barriga só. Eles sempre foram comportados na barriga. E, bom, aí todos os especialistas que eu pude passar, especialista em feto, especialista em coração de feto, especialista em coração, todos eu passei e nenhum deles achou nada no coração dele. Aí, prepara o enxoval do Liam. O Elvis perdeu o emprego. Nós vivíamos do seguro-desespero, né? Daqui. E aí foi que o meu casamento começou né? Porque para ele aquilo estava bom, mas para mim não. Porque eu sempre tive trabalhando. Falei, como é que eu vou sustentar uma casa, 2 crianças? Na época não chegava nem a $300 por semana. Nossa! Como é que eu vou fazer? Há 11 anos atrás? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, homem, pelo amor de Deus, tem que parar de jogar videogame, levanta, faz alguma coisa. O que eu vou fazer? E eu tinha uma casa, que essa casa eu limpo até hoje. Há 15 anos eu limpo a mesma casa. E era esse dinheirinho que dava para comprar uma coisinha aqui e outra ali. Ganhei um chá de bebê da minha sogra, que eu não pude convidar ninguém que eu conhecia. Ela me avisou assim, amanhã eu vou fazer um chá de bebê para você. Se quiser convidar alguém, você pode convidar. Ok, convidei. Chegou na hora de cortar o bolo, uma amiga minha falou, olha, Lília, eu preciso ir embora. Eu falei, vou cortar um pedaço de bolo para você. E perguntei para ela por uma knife, né? Você pode me dar uma knife? Não é hora de cortar bolo agora, não. Oh, meu Deus. Então eram essas coisas, assim, sabe? E eu, né? Sempre... Respira. Né? Respira, vamos lá, toca o barco. Sorri e acene, né? Isso. Como diz aquele. E aí nasce o Liam. Um touro, gente, um touro. Todos eles, graças a Deus, sempre no terceiro empurrão, né? E aí nasceu o Liam, lindo, gordinho, vermelhinho, coisa mais linda, não problema nenhum, não apresentou nada, assim, não teve um acompanhamento do coração, mas a pediatra, né, nada, e eu gostava daquela coisa do amamentar, porque eu amamentei a Júlia, falei, agora eu vou amamentar o Liam. E aí, um dia, minha sogra chega e olha pra mim e fala assim, que pouca vergonha é essa? Como assim? Eu sempre criei os meus filhos com leite de galão. Olha como eles estão.
Isso é uma pouca vergonha que você tá fazendo. Oh. E eu, né? Uhum. Porque meu pai sempre ensinou, não importa o que a outra pessoa vai dizer, é mais velho que você respeita, não responde, não fala nada, Lilian. Sempre respeita, sim senhor, não senhor, respeita, Lilian. Então eu achava que se eu respondesse, eu ia faltar com respeito com ela. Por ela ser mais velha do que eu, por ela ser a mãe do meu esposo, por ser a avó do meu filho. Então eu sempre calei, né? Bom, e eles foram crescendo, tudo, tal. E aí, engravidei do Gabriel. Só que quando eu engravidei do Gabriel, eu já tinha descoberto que eu tinha um problema com hipertiroidismo, né? Que é o excesso do hormônio, que eles chamam de hyper, né? E então eu tive que tomar um medicamento controlado, tomo até hoje um medicamento controlado, né? Todos os dias, pro resto da vida. E então o acompanhamento do Gabriel já foi um pouco mais assim, foi mais atencioso, né? Em vez de uma vez por mês, eu ia quase toda semana. Porque ele podia não se desenvolver bem, os olhos podiam serem saltados, então eles foram me explicando o que acarretava, né? E aí eu tive o Gabriel de 37 para 38 semanas, porque ele começou a perder peso. Então meu parto foi induzido. E eu lembro que o pai dele estava lá dormindo e eu lá não sentia nada, não estava sentindo nada, e eles me deram aquele remédio, eu fiquei exatamente 24 horas em trabalho de parto. E quando foi 8h07 da manhã, nasceu o Gabriel. Eu abri o olho, a enfermeira do meu lado, falei, tá nascendo. E eu já estava medicada, tudo, mas você sente, né? Sente. E aí ela, não empurra não, não empurra não. Só que o corpo já empurrava, né? É bem assim. E aí a médica tava com o avental aqui, a máscara aqui, e ele na mão, né? E ele nasceu bem geladinho, bem geladinho. E a gente quando pega, né? Você faz um check-up. Cabelo, olho, pé, mão, você consegue olhar tudo. Eu não consigo explicar, mas você consegue ver tudo. Você tem os dedos, tem o nariz, você tem tudo. Você consegue ver tudo, né? E ele nasceu bem geladinho. Aí eu olhei e falei assim, Jesus, que menininho feinho! Tão pequenininho, foi a minha produção menor, foi ele. Todo pequenininho, geladinho. Aí eu já arranquei a blusa, coloquei ele no peito. E aí elas começaram a colocar mantas por cima dele, para ver se ele esquentava. É porque ele também nasceu de menos tempo. Isso, né? de menos tempo. E aí tiraram, colocaram ele, porque ele não estava esquentando, né? Então colocaram ele para dar uma esquentadinha, tudo, aí normalizou tudo, desligaram todos os aparelhos e tal. E aí chegou a hora de eu descer pro quarto. Aí eu lembro que a enfermeira falou assim, você quer segurar ele? Eu falei, não, deixa ele no bercinho, né? Até eu sentar na cadeira. Quando eu sentar na cadeira, você me dá. Tá bom, o pai dele do meu lado. Eu levantei devagarinho, na hora que eu levantei, eu olhei para ele, eu falei, vou cair. Quando eu acordei, tinha um monte de enfermeira em cima de mim. Era pano, era coisa de sangue para tudo quanto é lado, e todo mundo bota uns negócios para eu cheirar, e que não sei o quê, e eu olhando, gente, onde eu tô, né? Aí fiquei mais um dia no hospital, por conta disso. Mas foi mais a pressão mesmo que caiu. E muitas horas em trabalho. Exatamente. Então fomos para casa. Do Gabriel e do Lia eu não tive ajuda de ninguém, né? Mesmo estando casada, eu nunca tive ajuda, né? Então eu sempre tive que me virar sozinha. Lavar, passar, cozinhar, cuidar deles, leva um para a escola, leva o outro. E caminhando, eu lembro que a gente não tinha carro. Eu com 5 dias do Gabriel tendo que andar da minha casa até a clínica, que eu cheguei lá que eu não estava aguentando mais andar. Porque por dentro, né, tava tudo queimava, Sim, tudo ardia. E a gente sem $1 no bolso, né? Tá, ele ficou esse tempo todo desempregado? Ele ficou um bom tempo desempregado. Ficava um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nunca rendia. Era uma coisa que nunca rendia.
Então, assim, e aquilo foi, sabe, aquilo foi me cansando, aquilo foi me cansando. E aí, um belo de um dia, foi no meu aniversário, aí eu falei assim, poxa, é meu aniversário, né? Eu queria tanto sair, vamos num lugar, porque a gente não ir para algum lugar. Vamos passear no parque, vamos fazer alguma coisa. Ah, agora você quer ir no parque? Agora você quer não sei o quê? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Não, então não gosto de sair para lugar nenhum para sem dinheiro. Falei, mas é meu aniversário, vamos tomar um sorvete, alguma coisa. Pelo menos um sorvetinho a gente tem, né? Uhum. Por quê? Porque eu ainda fazia casa, Uhum. né? E detalhe, eu ia fazer a casa, levava os 2 meninos comigo e ele ficava no carro. Eu levava o Lia e o Gabriel para dentro da casa comigo, para eu limpar a casa enquanto ele ficava dentro do carro. Que não era nosso, que o carro era emprestado. E aí tinha que fazer a casa correndo, porque toda hora ligava, ó, minha mãe quer o carro, Uhum. termina logo. E eu lembro E as que crianças, né? e as crianças Imagina. comigo. E os donos, são indianos eles, né? E a dona da casa, a mãe da dona da casa, me ajudava com eles. Uhum. Ela segurava o Gabriel, ela dava mamadeira, porque eu tirava o leite, né? Aí ela dava mamadeira, brincava, o Liam brincava com o cachorro. Então eles davam uma atenção enquanto eu limpava a casa. E eu desesperada, né? E vamos. Ali eu falo pra você, eu aprendi como trabalhar rápido. Bom, passaram-se os anos e eu traí o meu esposo, né? E aí eu não, já chegou num ponto que eu não estava aguentando mais carregar aquilo. E aí um dia ele mesmo chegou para mim e falou assim: "Eu acho que você já me traiu". Por quê? Porque eu ia sempre para os lugares, chamava ele, nunca queria ir. Ele falava: "Vai com suas amigas, vai sozinha. Vai lá, chama elas, faz tempo que você não sai". E eu ia. Arrumava toda a casa, dava banho nas crianças, deixava todas as crianças jantadas, tomadas banho, tudo arrumadinho e já a mamadeira da noite preparada, caso eles levantassem, Uhum. né? E saía. E aí meti o pé pelas mãos, né? E chegava em casa, nada aconteceu. E foi assim, só que teve um dia que, calma aí, Uhum. tem uma coisa errada, né? E eu comecei a sentir aquele desconforto, tudo. E eu olhava para os meus filhos e eu falava, gente, eu não posso mais. Eu não posso mais com isso. E aí ele falou, eu acho que você me trai. Eu falei, não, jamais eu farei isso. Ele porque se você fizer. Aí eu falei, ixi, ele vai me bater. Uhum. Mas ele nunca me bateu, né? Ele nunca, assim, fisicamente, verbalmente sim, mas fisicamente ele nunca me bateu. Nunca me agrediu. Uhum. E aí eu falei, sem conhecer Jesus, Jesus, se ele perguntar de novo, eu falo. 2 dias depois ele me perguntou. E eu falei assim, olha, então senta aí que eu vou te contar. Sim, eu fiz. Só que se eu te explicar, você não vai conseguir entender. Não é esse tipo de traição que você está pensando. Você não vai entender. Você nunca vai entender. E aí nós passamos mais um ano juntos, até que ele conheceu uma outra moça que se dizia lésbica na companhia onde ele trabalhava, que recontratou ele, né? E aí ele começou a ficar com essa moça, eles saíam para trabalhos, voltava só uma semana depois, e a moça dizendo que era lésbica e não sei o que, ele fala que nunca teve nada com ela. Tudo bem, né? Ok. E aí, um belo de um dia, eu chego em casa e ele não tá. Ele catou todas as coisas dele e foi embora. Eu cheguei em casa do trabalho, passei, peguei as crianças na babá e ele não tava. Eu falei, escuta, onde você tá? Ah, vou dar um tempo, não dá mais, não quero mais. E eu falei, e agora? Olhei para aquelas crianças. Falei, Jesus, e agora o que eu vou fazer? Com 3 crianças. E daí eles já tinham mais ou cheia menos de que conta. idade? O Gabriel já tinha uns 4 aninhos, mais ou menos. Hoje ele tá com 8. Ele ia completar uns 4 aninhos. E aí... Gabriel é o mais novo, É o mais né? novo, isso, é o mais novo. E aí eu falei, Jesus, e agora? Tô sozinha.
Aí liguei pro meu pai. Pai, o que eu vou fazer? Falei isso, isso e isso. Ele falou, minha filha, já não existiu o casamento. Nunca existiu. Eu falei, mas pai, eu falei a verdade. Ele falou assim, ué, mas é assim que tem que ser. Eu sempre te ensinei a falar a verdade. Não foi? Eu sempre disse pra você, não importa o que você vai perder, sempre diga a verdade. Não importa. Meu pai sempre ensinou isso pra gente. Olha, nunca mexa em nada de ninguém, nunca pegue em nada de ninguém. E sempre diga a verdade. Não tô pedindo pra você ser um santo, mas faça o possível pra ser o mais sincero possível. Bom, e aí passou um mês, ele voltou. Ai, voltei, voltou, né? As crianças tudo feliz. E eu tava super feliz, tal, voltou, não sei o quê. Vamos tentar de novo, né? Vai dar tudo certo. Eu não sei por que que ele voltou, mas ele ficou só 4 dias. Esperou a gente sair de novo. Quando eu voltei, ele não tava mais. E aí eu peguei, eu falei, não tem alguma coisa errada, né? Passou umas 2 semanas, foi perto do Valentine's Day, não me recordo bem o ano, são 5 anos que eu tô já separada. Perto do Valentine's Day, ele resolve voltar. Voltou. Aí no dia do Valentine's Day, ele me deu uma bolsa e uma caixa de chocolate. Foi o presente mais difícil que eu comprei em toda a minha vida, toma. E me deu. E eu agradeci e olhava para as crianças. Ficava olhando para as crianças. E ficava, agora ele fica, né? Agora ele fica. Não, eu saí de novo para trabalhar com as crianças, levei as crianças para babá. Quando eu volto, ele saiu de novo. Pela 3ª vez. E aí eu me lembro que aí ele chegou lá para visitar as crianças. Eu já não estava muito legal, porque uma das coisas da tireoide é a depressão que ela traz junto, né? E já com tudo aquilo que eu estava carregando, então eu já estava num quadro de depressão, que eu fazia terapia, e a terapeuta me caminhou os medicamentos para mim, e eu não queria tomar aqueles medicamentos, porque eu fiquei com medo de ficar dependente, e uma coisa levar a outra, e ao mesmo tempo eu ficava, e se eu tomar, eles vão tomar meus filhos, porque eles vão falar que eu sou louca, eles vão falar isso, eles vão falar aquilo, e os meus filhos são tudo para mim, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que vai ser dos meus filhos. E aí, numa noite, ele chegou para visitar as crianças, né? E ficou lá, fez uma janta para as crianças, depois saiu um pouco para passear. Nessa que ele saiu um pouco para passear, eu parei na beiradinha da janela. Eu abri a janela, olhei, falei, que diferença faz, né? Na hora que eu tava assim, preparando para ir, eles chegaram, só que eu não ouvi. Aí o meu menorzinho bate na porta. Mommy, open the door. I love you so much, mommy. E aí eu voltei, né? E nisso eu gostava muito de fazer maquiagem, tinha muita coisa. Meu quarto estava todo arrebentado, porque eu tinha quebrado tudo que estava lá dentro. Aí eu falei assim, a mamãe já vai abrir, deixa a mamãe só arrumar algumas coisas aqui, porque a mamãe tá jogando algumas coisas fora que estragou, né? Deixa só a mamãe arrumar algumas coisas aqui. E comecei a pegar as coisas, tudo, tal, e tentar, porque as paredes aqui, se dá um murro, né? Quebra tudo. E eu falei, agora como é que eu vou conseguir tampar esses buracos, não sei, pra eles não verem? E aí na hora que eu abri a porta, ele, mãe, você tá bem? Eu falei, mãe, tá ótima. A mãe tá ótima. Aí quando foi num domingo, eu fui em uma igreja, né? Numa igreja católica, com o meu do meio, com o Liam, e assisti toda a missa. Cheguei pro padre no final da missa, e aí eu falei, padre, meu casamento tá acabando, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, e chorava, né? Aí ele falou assim pra mim,
tá vendo aquela mesinha ali? Tá vendo aqueles papelzinhos? Então tá o meu número de telefone, é só você pegar e marcar um apontamento comigo. Aí eu, ok. Eu saí de lá questionando Deus, é assim? Ah, essas pessoas todas que te servem, essas pessoas todas que vêm cruzar o meu caminho, que fala que o Senhor me ama, que cruzaram comigo no Walmart, que cruzaram comigo descendo a neve, que eu nunca vou esquecer um dia que eu tava assim, ruim, e a menina toda coberta, eu não consegui ver o rosto dela. Eu passei por ela, ela gritou, ei, moça, Jesus te ama. Eu desci aquela ladeira chorando, porque o Elvis tinha acabado de sair de casa. E aí, quando eu escutei aquilo, eu comecei a questionar a Deus. O que vai ser dos meus filhos? É assim? O Senhor quer que eu ensine os meus filhos o quê? É isso? É isso aqui? Todas as pessoas que te amam é desse jeito? Ah, então eu devia ter pulado a janela mesmo. E eu comecei essa briga sem conhecer Deus. Os né? questionamentos. Exatamente, sem conhecer a Ele. E aí um dia eu teve uma festa de casamento da Nice Cuco na casa de um amigo meu, que o filho dela na época morava lá. E esse amigo me chamou, vem Lília, vem, traz as crianças para eles se divertirem. Gente, eu tava um pau. Eu usava PP. Eu não comia, eu não dormia. Eu não sabia como eu sobrevivia. Eu não sabia como eu tinha força para trabalhar. E eu sozinha dentro de casa, com 3 crianças. O meu ex-marido saiu, ele me deixou uma dívida de $8.000, uma carta de despejo, conta de luz atrasada, conta de gás atrasada e sem $1. E todo o dinheiro que eu fazia eu dava para a mulher do apartamento para poder baixar um pouco a dívida. E eu falava, Jesus, eu vou morar na rua. Vou morar na rua? Senhor, eu vou morar na rua, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vão tomar os meus filhos e eu vou pra rua, né? E esse meu amigo Lilian, vem. Fui. Falei, vou levar as crianças para se divertir um pouco, né? Vai para brincar, para correr, comer bolo. Ainda mais o meu pequenininho que adora um açúcar. A gente chama ele de Mr. Sugar. Então, levei. E dei de cara com o pastor Marcos. Oi, tudo bem? Que família linda! E eu por dentro, né? Toda destruída, né? Que lindo que você tá vendo. E o marido, cadê? Tocou na ferida, né? Assim que tava escancarada. Aí eu falei assim, melhor eu não comentar, não. Talvez você não queira ouvir, ou tenha que marcar um apontamento, né? Porque eu fui bem irônica com ele, né? Ele puxou a cadeira e falou assim, senta. Faço questão de te ouvir. Prazer, eu sou o pastor Marcos. E aí eu comecei a contar para ele, né? Comecei a contar. E aí ele falou assim, a irmã Nice vai cuidar de você e dos seus filhos. Ok. Então, começou a cuidar de mim e dos meus filhos, né? Esquece o Elvis, agora vamos cuidar de você e dos seus filhos. E aí, no segundo dia que ela foi na minha casa, eu aceitei Jesus. E aí começou o Senhor trabalhar na minha vida e trabalhar na vida dos meus filhos. Eu tinha exatamente 7 psicólogos comigo. Porque pelo o behavior dos meus filhos, principalmente dos pequenos. A Júlia, trancada no quarto a todo momento. Não falava nada. O Liam sempre, assim, quietinho. O Gabriel sempre fazendo arte com alguma coisa. Então, assim, o Gabriel, tudo ele riscava as paredes, ele riscava com tudo que você imaginar, até com cocô. Ele fazia carinha, assim, com cocô, riscava. O Liam já ficava, e o Gabriel dormindo comigo, a todo momento. Ele não desgrudava de mim. Eu colocava ele na cama, ele voltava para mim. E eu não dormia. Então era 4, 5 vezes na noite para poder dormir. O Liam sempre quietinho, só observando. E aquilo me dava medo, né? A Júlia trancada no quarto. Vamos para a igreja.
vamos começar a ir para a igreja. Começamos a ir para a igreja e eles já não... Ah, eu não quero ir, não tenho que ir, não. Mas comigo você não tem que querer, não. Porque nesse ponto eu sempre fui muito, sabe? Não, mas você não tem que querer, eu não tô te perguntando nada. Tô te fazendo alguma pergunta? Sempre fui muito simpática assim, né? Tô fazendo alguma pergunta para vocês? Não, então vamos, né? Vamos para a igreja. E quando eu estava indo para a igreja, no Thanksgiving, uma semana antes do Thanksgiving, o Elvis volta para casa. Pela 4ª vez. O Elvis voltou para casa, ficou o Thanksgiving. 4 dias depois ele foi embora. Ele foi embora exatamente, 4 dias depois, um pouquinho mais, porque ele foi embora no dia que eu estava descendo as águas. Naquele dia eu lembro que eu estava assim tão emocionada e no meu coração eu falava assim: Senhor, leva tudo que não for de ti. Tudo que não for de ti, o Senhor leva. Eu conheço tão pouco de ti, tão pouco, mas leva tudo que não for de ti e cuida dos meus filhos. Eu posso faltar, mas cuida dos meus filhos, né? E eu desci as águas. E quando a gente chegou em casa, o Liam falou assim: meu pai não tá aqui, ele foi embora de novo. Ai, isso eu acho que era o pior, né, para as crianças. Então não volta mais. E eu falei: Jesus, e agora? Deus. E aí liguei pra Nice, porque tudo eu ligava pra Nice. Nice, né? Como é que eu vou fazer agora, Nice? Não sei o que. Lília, Deus tá no controle. E a gente, no controle do quê, Jesus? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ué, você vai seguir. Você vai seguir. E fui, eu e os meus filhos. Então, eu falo que eles, eu vejo eles hoje, eu vejo que eles amadureceram muito rápido, né? Então, você ser uma mãe solteira, divorciada, solo, os filhos amadurecem muito rápido. E ficou aquela disputa, sabe? Entre eu e ele. Eu ensinava, não bate. E ele dizia, bate. Né? Quando essas coisas de briguinha de escola, de amigo, não bate. Bate. Então a gente começou a bater de frente naquilo. Na educação. Né? Na educação. E quando você divorcia, você é obrigado a fazer um curso. Né? E eu tinha um tempo para fazer esse curso. E no dia que eu fui fazer o curso, um dia, eu estava marcado o curso, um dia antes de eu fazer o curso, foi quando eu descobri que eu era adotada. E aí eu estava tão desesperada que eu esqueci do curso. Eu tive que fazer uma carta para o juiz, explicando para ele o que tinha acontecido, tudo tal, para ele me dar mais tempo, né? E nisso, eu e ele sempre batendo de frente. Né? Mas nisso daí ele já tinha, depois ele não voltou mais, estabeleceu outro endereço e ficava pegando as crianças esporadicamente. Exato, quando queria, né? Às vezes ele queria aparecer na minha casa às 10 da noite. Não vai levar. Ah, mas então uma chuva danada lá fora. Eu falei, não vai levar, não vou deixar. Você quer vir, você vem ver as crianças de dia. Mas 10 horas da noite não é hora de tirar filho de ninguém dentro de casa. E ele tinha ainda acesso à minha casa, né? Tinha chave ainda. E aí eu fui pedindo as coisas. Falei, não, me dá. Eu fui cortando. Não, me dá. Aí que ele foi achando ruim, né? E eu falei, não, você resolveu sair, saiu. Ah, mas você resolveu me colocar na corte. Falei, amigo, você ficou 10 meses fora, não me deu $1, um galão de leite. Eu tô com uma dívida de $8.000, uma carta de despejo, um monte de coisa, 3 crianças para cuidar. Você não me deu $1, você queria que eu fizesse o quê? É uma obrigação sua. Aí entra a mãe. Nunca coloquei o pai dos meus filhos na justiça. Sempre criei os meus filhos sozinha. Falei, não, mas você nunca colocou, o problema é seu, porque são direito deles, não meu. Então, dali eu comecei, sabe? Mas mesmo assim, ainda me senti acuada. Será que eu tô fazendo certo?
será que tá certo? Mas é porque tu estava te impondo pelos teus filhos. Aquilo ali não era por ti. Exatamente. E aí, nós, né, aí entrou a Anice Cuco na minha vida, entrou o esposo dela. Aí o irmão Walter levava os meninos no parque, levava eles para pescar, levava eles, e meus filhos adoram bicho. Minhoca, então, nem se fala, que eles não sabem a diferença de minhoca e cobra, porque eles pegam, né? Eles não querem nem saber. E aí levava eles para pescar, então eu vi que aquilo ali estava fazendo bem para eles, sabe? E eu falei, Jesus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. E cuidando deles, eles aprendendo, né? E não quero ir, não tem que querer, vamos. Não tô te perguntando. Ah, não quero tomar banho. Gente, em casa banho é um problema seríssimo. Seríssimo. Do maior ao menor. Gente, tomar banho. Ah, não quero tomar banho. Vamos fazer um deal? Lava só a parte direita do corpo, a esquerda você lava amanhã, tá tudo bem? Ó, deal, aí entra no chuveiro para tomar banho, lava a parte esquerda e a direita, não sei como eles faziam. Mas então, tudo na nossa vida ali, tudo entre nós quatro ali, tudo eu tive que arrumar uma maneira de saber lidar entre eu e eles, né? De como lidar, de como educar, e foi difícil. Sabe, o outro lado não ajudava. Eu falava A, o outro lado falava B. E nisso o pai da Júlia? De lado. O pai dela sempre foi, assim, muito... Porque ele mora aqui também, Mora uma quadra da minha casa. Mas ele foi muito, assim... Tudo que é relação a material, ele é bom. Né? Ela precisa de um caderno, ele dá. Ela precisa de um chaveiro, ele dá. Acabou. Porque eu tenho, assim, no meu conceito, filho que não respeita pai e mãe não respeita ninguém. Né? Hoje eu consigo ver, ele tem uma falta de respeito com a mãe muito grande. Né? Teve um episódio, há uns meses atrás, da minha filha me ligar, trancada num quarto. Mãe, você acha bem você vir me buscar porque o papai tá gritando com a vovó e eu tô com medo? Naquele dia veio trancada no banheiro. Né? Que a Júlia, tudo que acontecia com ela desde pequena, ela se trancava. Tudo que ela sentia medo, ela se trancava. Né? Se trancava no guarda-roupa, se escondia debaixo da cama, tudo ela se trancava. Então, quando né, o pessoal olha para ela e fala assim, nossa, tão tímida, tão quietinha, não sei o quê. Eu sei de onde vem esse quietinho, esse, sabe? Embora ela não lembre. Ela fala que ela não lembra. Mas a atitude dela entrega, né? Mas mesmo assim, eu ainda fico em cima dela. Ó, tem que sair desse quarto. Ó, vou arrancar a porta. Porque a casa é minha, eu arranco a porta. Vou arrancar a porta. Não tem nada de fechar a porta, não tem nada dessas coisas. Eu arranco a porta. E aí, ele simplesmente assim, e tentou meio que entrar, sabe, assim, intrometer na minha vida, querer saber, ai, como é que tá, ai, o Elvis, ai, assim mesmo, ai, imagina, vocês vão voltar, ai, mas não sei o quê, mas por interesse, para saber da minha vida, para no momento oportuno ele poder jogar na minha cara, né? E aí eu resolvi, uns tempos atrás, depois desse dia que a minha filha me ligou, que eu fui lá buscar, eu cortei totalmente, definitivamente a relação, tanto com ele quanto com a mãe, né? Que ele saiu do banheiro já me chamando tudo quanto é nome. Eu falei, olha, eu não faço mais parte da sua vida, né? Eu acho que você podia respeitar a sua mãe, você já perdeu seu pai. O pai dele faleceu há uns 4, 5 anos. Você já perdeu seu pai, só te resta a sua mãe. Então, quer vida longa na terra, amigo? Respeita o pai e a mãe. Quem é você para falar de respeito? Seus pais te acharam no lixo. Por quê? Porque ele sabia que eu tinha contado para ele que eu era adotada, não sei o quê. Então, eu percebi que ele esperava sempre, assim, coletando a informação, né, atualizando para poder, na hora exata, usar. E eu, como sou... Aí, nessa hora, o sangue baiano fala, né? Eu esqueci que eu era crente. E lembrei que eu era baiana. O sangue subiu. E aí eu deixei os 5 dedinhos marcados nele, né?
Eu vou ligar pra polícia. Aí liga, amigo, vocês já estão acostumados, eu já tô acostumada. A polícia já sabe até esse Eles já endereço. sabem até meu endereço. Pode ligar. E ligou. E aí a polícia foi lá, tudo. Eu tive que explicar o que aconteceu, não sei o quê. Mas, como a Júlia estava lá, isso, infelizmente, é encaixado como abuso doméstico, né? Mas, como eu não fui presa, então não é uma coisa que acontece muito rápido, né? O julgamento não é muito rápido. Então, a Júlia logo faz 18 anos, isso pode ser que prescreva. Pode ser que não tenha essa corte, né? Porque quando aí vem assistente social na sua casa, vem o pessoal do DCF, que já me conhece também, porque eu já tive um episódio com o Gabriel, né? Nesse meio tempo dessa separação, dessa coisa. Por isso que eu falo que eles são os meus operantes, né? E eu já tive médico de me chamar o DCF, né? Então eles já me conhecem. Eu já sou ficha conhecida ali. E aí aí dali eu decidi cortar definitivamente a relação com Mas o pai mesmo da a Júlia. Júlia falando que, tipo, ele que começou, que tava... Então, eles não podem interrogá-la, tá. porque ela é menor de idade. Mas a mãe dele, porque ele estava pedindo para eu sair da casa, e a mãe dele falou, não, ela não vai sair porque a casa é minha. Quando o policial chegou para perguntar, a mãe dele falou, não vi nada. Era, né? Foi defender o filho. Porque se lá atrás ela disse para mim que eu tinha que aceitar ele do jeito que ele era, por que ela ia fazer algo diferente agora? Né? Então eu falei assim, olha, Senhor, seja o que Deus quiser, né? Eu espero que não. Eu espero que eu não seja enquadrada, né, como uma abusadora doméstica, que eu sei que eu não sou. Eu sei o que é um abuso doméstico, né? Porque eu tenho planos, eu quero tanto o Gabriel, a Júlia e o Liam, porque eu quero ser policial. E os meus filhos já me veem, eu falo para eles, vocês já profetizam isso na minha vida, né? Que o Gabriel vê um carrinho ou Liam, alguma coisa assim, fala, olha mãe, é você. Eles veem uma mulher vestida, né, fardada, eles falam, olha mãe, igualzinho você. Eu falo, não, é igualzinho, igualzinho. Amém, toma posse. Então, eles profetizam isso na minha vida. E o Gabriel, com tudo, né, com essas coisas, com o problema do DCF que eu tive, foi por esse remédio meu controlado que eu tomo, da tireoide. A babá me ligou, falou, Lília, ele tá passando mal. E eu lembro que de manhã eu tinha pego os remédios na bolsa e eu vi que o pote estava aberto, eram 7 e só tinha 2. E aí ele tomou um remédio, pega a criança, corre pro hospital, né? Ó, aconteceu isso, e o médico olhou para mim e falou assim, você sabe que eu vou ter que te denunciar, né? Eu falei, não, você não tem que denunciar, você tem que falar o que aconteceu, pode falar. Fala o que aconteceu. E vai com o Gabriel pro médico, aí chega um, chega outro, aí eles mandam pro pessoal que mexe com coisas tóxicas, essas coisas, tal, colhe sangue, colhe urina, aí vem assistente social, aí ela falou assim, a gente pode conversar com o Liam e com a Júlia? Eu falei, pode, claro, fica à vontade. Mas não vai ser na sua frente, vai ser na salinha aqui do lado. Você se importa? Eu falei, não importa, pode conversar, não tem nada não. Aí o que aconteceu? Eu fui, expliquei pra ela, tal, eu falei pra ela, mas eu acho estranho ele ter tomado, porque o remédio é amargo. É muito amargo. Então eu não sei o que aconteceu. E ficamos horas lá. Imagina. Eu nem lembrei que a criança tinha pai. Porque eu só fui ligar pro pai 2 dias depois, pra falar pra ele o que tinha acontecido, de tão, assim, agitada e tão preocupada que eu estava. Eu queria resolver, né? Exatamente. E aí, fizeram os exames, tudo. Eu falei assim, olha, não tem nada. Não foi encontrado substância nenhuma, nem na urina e nem no sangue. Gabriel, meu filho, pelo amor de Deus, o que você fez, filho? Você pegou o remédio da mamãe? O que você fez? Magic. Falei, fez o quê? Mágica. Falei, como assim fez mágica?
quando chegar em casa eu mostro pra você. Eu falei, tá bom. Só que a assistente social vai junto, Uhum. no mesmo dia. Aí tanto que elas me conhecem como a mulher da casa cheirosa. Elas me chamam da mulher da casa cheirosa. E eu encontro com elas de vez em quando nos parques, essas coisas, eu encontro com elas. E aí o Gabriel, e para eles tudo é festa, né? Uhum. Pegaram a mão das assistentes sociais, vem cá ver meu quarto. Olha, vem cá, não sei o quê. E dentro da minha casa é cheio de câmera, né? Porque a Júlia já descia sozinha do ônibus, então tinha medo de alguém seguir, alguma coisa assim, então sempre tá de olho. E aí ela foi perguntando das câmeras, o porquê, aí o Gabriel levou ela para conhecer o quarto dele, ela perguntou onde eu guardava os remédios, mostrei para ela onde eu guardava. Ela falou assim, não, se vê que não foi uma falta de responsabilidade sua, foi um acidente mesmo. Falei, Gabriel, como é que você fez mágica? Ai, vem cá, aí pegou a mulher pela mão, levou ela no banheiro, puxou o papel higiênico, pôs no vaso sanitário. Puxou um pedaço, pôs no vaso sanitário. E deu descarga. E o papel vai fazendo assim, ó. Vai desenrolando. Magic. Eu coloquei o remédio aí dentro, na hora que eu apertei, ele sumiu. Eu falei, meu filho, eu não acredito que você fez isso, meu filho, eu não acredito. É mágica, mamãe, tudo que vai aí dentro some, o cocô some, o xixi some, tudo some. Criança, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito num negócio desse, Horas com esse povo. Jesus, como é que pode? Eu falei, meu filho, mas olha só. Aí depois elas riram tudo, né? Tem que passar para supervisão para fechar o caso, fecharam o caso, tudo. E aí depois eu vou sentar para explicar para ele que não pode, o porquê que não pode, quem eram aquelas mulheres, né? Então, tudo na nossa vida é assim, no nosso dia a dia, tudo é assim, né? E nós fomos para outras igrejas, para outra igreja, né? Depois da pandemia, que fechou a igreja que nós íamos, aí mudei, frequentei um tempinho a assembleia. Meus filhos mais dormiam no banco do que prestavam atenção, até que Deus, né? Aconteceram algumas coisas lá, até que Deus me direcionou para a Aba Church. E ali os meus filhos, eu vejo nitidamente, né, que eles estão aprendendo, de fato. Todos eles. Eu não imaginava que a minha filha ia dar aula. Eu não imaginava. Eu jamais eu imaginava que aquela menina toda quietinha, que se trancava no quarto, que se trancava no guarda-roupa, ia dar aula um dia, né? Aí eu lembro que na nossa primeira ação social, o meu menino hoje vai fazer 11 anos, ele aceitou Jesus. Ele simplesmente falou assim, mãe, eu quero ser igual você. Como assim? Assim, ó, igual você. Eu falei, o que, menino, aceitar Jesus? É isso aí, isso. Porque ele queria falar em português, mas ele não sabia as como palavras. dizer. E aí eu falei, tá bom, o pastor tá ali. Mas você vai comigo? Eu falei, mas a salvação é única. Eu sei disso. Eu sei. E aí ele foi, conversou com o pastor, tudo. Aí o pequenininho, eu também quero. Mas ele queria mais pela farra, tudo, assim, porque ele acha que a água, né? Nossa, porque aquele ali, ele adora uma água. E aí o pastor foi, conversou com o Liam, tudo, e no dia seguinte ele foi batizado. Então, assim, eu vejo o quanto Deus tem trabalhado na vida dos meus filhos. E tudo que eu falo para eles são coisas assim que eu ouvi na minha infância e que eu hoje vejo na palavra, que nem as quartas-feiras, quando eu vou para lá, para a igreja, é muito, assim, edificante para mim. Porque eu pergunto muito para Deus assim, eu tô fazendo certo? Porque eu tenho um medo de errar tanto como mãe, eu tenho medo dos meus filhos, assim, terem essa frustração que eu tive, sabe? Se esconder, né? Como diz o meu terapeuta, você tem que deixar de ser geni. Você tem que parar de ser geni. E aí eu fico, Jesus, eu não quero que os meus filhos, né? E é tanto que ele até falou, Lília, mas você tem medo do quê? Do que você acha que você está errando? Eu falei assim, não sei, eu acho que quando eu repreendo eles, eu acho que eu estou errando sempre.
E aí depois eu corro para a palavra para poder ver se o que eu estou fazendo está certo, né? Porque as pessoas dão muito palpite na criação. E isso é outro problema de ser uma mãe solo. Porque todo mundo quer dar palpite, né? Não, mas você não pode fazer isso. Não espreme muito, não. Porque se você espreme, escorre pelos dedos. Eu falei, mas Deus me deu 2 mãos. Eu espremo aqui e cata aqui, ó. Amém. Né? Então, e vamos lá. E com Deus é do mesmo jeito. Entende? Ele te espreme, ele te quebra todinho. Por que com os meus filhos eu não vou fazer? Então eu faço com todos eles, né? Olha, não tá errado. Olha, Jesus está vendo, né? Jesus está vendo tudo que você está fazendo. E aí um dia eu dei uma chinelada no menorzinho. Ai, você sabia que Jesus está vendo o que você está fazendo? Aí o que eu faço? Aí eu tenho que segurar, claro, né? Para não rir na frente dele, para não acabar com a minha autoridade, embora Deus deva estar dando altas gargalhadas quando eles falam isso, né? E aí eu sei, mas ele está dizendo que eu posso corrigir com a vara. Então é melhor o chinelinho havaiana do que a vara, viu? Se contente com isso. Então, a todo momento, não briga. Olha, sempre fala a verdade. Já teve momentos do meu filho se agredir dentro da escola no banheiro, o maior. Do menino querer usar o banheiro que ele estava. Não, eu quero usar esse. Não, mas você pode usar outro. E o menino pegar ele pelo pescoço. E na hora tá passando uma professora e vê aquilo. E aí eu falei assim, filho, e aí, o que você fez? Ah, mãe, ele deve estar com algum problema em casa. Ele deve estar com algum problema em casa. Eu falei, filho, então perdoa ele, né? Porque nem todo mundo tem a mãe e o pai que você tem, né? Então, perdoa. Ah, mãe, tudo bem. Eu falei, não fica chateado, não. Mas essa é a importância de você sempre falar a verdade. Tá vendo? Você explicou o que aconteceu, tudo. Você não revidou, você não bateu, né? Você tinha de tudo, porque o Liam fez taekwondo e faz boxing, né? Embora eles se peguem muito entre os dois, mas assim, ele sabe que ele não pode bater de volta, né? Porque o esporte, querendo ou não, também traz a disciplina, exatamente, né? Onde você vai usar, como você vai usar. Exatamente, exatamente. E aí, então, assim, tudo que acontece na vida da gente, no nosso dia a dia, tudo eu pego como ensinamento. A escola, infelizmente, aqui ensina alguns professores, né? Ah, então, sabe o que você pode fazer, mãe? A gente pode fazer uma troca. Por exemplo, ele faz o dever de casa, você dá um chocolate. Você faz não sei o quê, você dá tal coisa. Você faz não sei o quê, você dá tal coisa. Eu falei, ah, ótimo, na minha casa trabalha assim. Não, não trabalha assim. Sabe por quê? Eu tô criando uma criança interesseira. Então, quer dizer, eu vou fazer algo para você. Porque você vai dar algo Porque você vai dar algo para mim. Ou seja, então eu vou criar uma criança diante de Deus, dizendo, olha, Deus, tô fazendo, viu? Tô esperando. Ó, minha recompensa. Então, tudo eu pego essa comparação e dou para eles e mostro para eles. Falo, gente, com Deus não é assim. Se com Deus não é assim, por que com o homem vai ser assim? Não, não é assim. Você não faz mais do que sua obrigação de tirar nota boa. Eu não vou te dar nada. E o Liam é uma criança de 11 anos de idade que não tem telefone. E eu não vou dar. Mãe, mas todo mundo tem. Eu falei, ó. Já as mães de 1900 e 1800, 1600 e bolinha já dizia que tu não é todo mundo, entende? E o engraçado é que na minha vida, esse todo mundo, porque a minha madrasta dizia para mim, você não é todo mundo. E o dia que eu fui contar para ela sobre o abuso do meu avô, ela disse, isso acontece com todo mundo. Aí eu me perdi. E agora? Né? Mas aí Deus me mostrou. Não. Se Deus está dizendo que eu sou única, que as digitais da minha mão não existem, né? Não tem, é minha. Então eu não sou todo mundo. Então eu sempre digo para os meus filhos, você não é todo mundo. Tudo ao seu tempo. Agora você não pode. Você só tem 11 anos de idade. Ah, mas a Júlia tem. Eu falei, mas a Júlia tem 18.
né? Ela só teve o primeiro telefone dela com 16 anos de idade. Acabou. Ah, então quando eu tiver 16 eu vou ter um? Depende. Se você souber a direção do cesto de roupa suja, você pode ter. Se não, não. Uhum. Porque até hoje você não sabe a direção do cesto de lixo, a direção do cesto de roupa suja, você não sabe. Escovar o dente, então, nem se fala. Tem uma placa no meu banheiro lá dizendo: escove os seus dentes, mas escove somente os que você queira manter na boca. Os outros você pode deixar sem escovar. Os outros você pode ficar sem escovar. Entendeu? Eu falo para ele, então você tem que aprender a ter responsabilidade com coisas pequenas, dever de casa. Esquecer dever de casa, todos eles. Passei pelo processo com todos eles. Esqueci na escola. Amanhã você traz. Esqueci de novo. Todos. Ok. Terceira vez. Esqueci de novo. Pega um papel, escreve frente e verso. Não vou esquecer mais dever de casa na escola. Não vou esquecer. Ai, meu Deus, não quero saber. Vai escrever, eu vou assinar, você vai entregar para a professora. A primeira foi da Júlia. A professora disse, não precisava ter feito isso. Porque chegando aqui, ela pode ficar sem o recreio, né? Sem o recesso para fazer o dever. Aí eu falei, mas o recesso é o quê? É o recesso. Eu falei, agora vem cá, quantos anos você estudou? Quantas noites você ficou sem dormir? De quantas coisas você se privou? Para vir a minha filha e faltar com respeito com o trabalho que você passou a noite inteira fazendo? Não. Então ela não vai esquecer. Ela vai ter que aprender a ser responsável com o dever de casa, porque na minha casa é de dentro para fora. É assim que funciona. Com o Liam foi a mesma coisa. Agora com o Gabriel, a mesma coisa. O Gabriel já é mais, né? Eu falo que ele é benção. Esse é, né? Veio do Gabriel o aviãozinho com o trabalho de casa da professora. Ele teve a coragem de fazer um avião com o trabalho da professora de classe. E ela escreveu. Eu falei, bonito, né, Gabriel? Tudo bem. Agora termina de fazer. Terminou de fazer. Eu tenho uma caixa de folha sulfite. Acho que tem umas 1000 folhas. Coloquei do lado dele quando ele terminou de fazer. Você só sai daí quando você terminar de fazer todos esses papéis de avião. Todos. Eu quero todos. Começou. Aí eu por dentro. Uhum. Ô Jesus, não colou. Isso daí não colou. Senhor, o Senhor me ajuda que isso daí não colou. A criança tá feliz, Jesus. Era mais fácil eu ter batido. No 10º avião ele desistiu. Eu não aguento mais. Eu falei assim, eu vou testar os 10, eu quero que os 10 voem. Ai, mas eu não quero. Eu falei, então vem cá. Quanto tempo você acha que a professora leva para fazer o dever que ela te deu? Quanto tempo você acha que ela leva para elaborar tudo isso, entregar para você fazer um avião? Ah, alguns minutos. Eu falei, então em alguns minutos você consegue fazer meu avião? Volta lá e faça. Ai, horas, são horas. São umas 4 horas, umas 10 horas. Eu falei, ei, Hugo. Nunca mais ele fez avião. E o Liam também nunca mais esqueceu o dever de casa. E eu lembro de todo, assim, a Júlia principalmente chorava demais, que eu apagava tudo. Gente, eu não falava, eu não escrevia, não lia. Mas eu olhava a letra e falava assim, não, minha filha, eu já não falo, já não escrevo, já não leio, eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. Apagava tudo. E ela chorava, chorava. Hoje a minha filha ganhou 4 anos de faculdade. Oh, glória! É uma das melhores alunas da high school. Ganha certificado e tudo. Ganhou para ficar na faculdade, né? Ela quer... No começo ela queria ser advogada criminal. Aí ela falou assim, mãe, eu não posso lidar com crianças e animais. Então eu prefiro fazer business law, né? Então, quando eu olho para ela assim, eu vejo que valeu a pena, sabe? Valeu a pena. E é uma promessa de Deus na minha vida, porque quando tudo estava muito ruim, e eu era muito dispersa, eu me batizei em 2019, então ainda fico meio perdida ainda, onde está o que está o quê, quantos são, como são, né? Quantos versículos são, então eu fico meio perdida ainda. Mas eu tô ali, né?
E faço que nem o pastor Benhur fala, de trás para frente, eu leio de trás para frente, de frente para trás, e vamos lá, até eu entender. E Deus trouxe, numa noite de oração, de desespero, sabe? Deus trouxe a minha vida ali naquele versículo que é o Isaías 54. Ali diz tudo sobre mim, do começo ao fim. Então eu sei que na vida dos meus filhos tem promessa, assim como tem na minha, né? Então eu vendo assim, o Gabriel, o Liam, a Júlia, ali envolvido, ali adorando, o Gabriel falando de Jesus, até na escola ele fala, sabe? Para as amiguinhas, tudo. Tem uma menininha lá que hoje não pega mais no pé dele, mas falava assim para ele, eu não gosto do seu sapato. Aí ele ficava chateado, falou assim, mãe, ela não gosta do meu fancy shoes. Falei, mas você gosta? Gosto. Aí a menininha cortou o cabelo dele. Oh, meu Deus. Aí ele falou assim, mãe, ela cortou meu cabelo. Eu falei, filho, perdoa, né? Tá tudo bem, o cabelo cresce. Você falou alguma coisa pra ela? Aí eu disse que Jesus estava vendo o que ela tá fazendo. Eu falei, então tá bom. Porque pra ele tudo Jesus tá vendo. Ainda bem que ele sabe que Jesus tá vendo tudo. Eu falei, filho, então tá bom. Aí no outro dia ele vai e fala assim, mãe, a menina falou de novo do meu sapato. Eu falei, filho, eu acho que ela tá com demônio no corpo. Eu falei, vamos orar por ela. Eu falei, filho, então nós vamos orar pela menina, viu, meu filho? E assim, quando eles estão doentes, né? Quando eles estão com alguma virose, ou quando estão com febre. Ô, mãe, ora, mãe. Mãe, ora, pede para Deus, mãe. Pede para Deus levar essa dor, mãe, pede. Porque mãe tá doendo, mãe, pede para Deus, pede. Então eu vejo que eles todos estão entendendo tudo isso, sabe? Todos estão assim, eu fico, Senhor, obrigada. Obrigada que eu tô vendo que eu não tô errando. Por mais que por dentro eu acho que eu esteja errando, eu não tô. Né? Eu, assim, o Lia, ele eu ensino, tem a amiguinha dele, que é a nossa vizinha. Então, toda vez que eu vou buscar eles na escola, eu falo, acompanha ela até a porta. Porque ela abre a porta para ela entrar. Né? Deixa ela passar primeiro. Né? Então, e ele faz isso para mim. Quando eu tô descendo do carro, ele desce primeiro, ele dá a volta para abrir a porta para mim. Aí se ele não abre para mim, ele abre para a irmã, né? Então, e o Liam fala, ai mãe, quando eu casar, você vai morar do meu lado. Eu falei, vou não. De jeito nenhum. Falei, imagina, sabe por quê? Porque quando você casar, você vai brigar com a sua mulher e você vai achar que você vai poder vir pra minha casa e não vai. Já vou te contar de lá, já vou mandar tu pra tua casa. Não vai. Filho, olha, acabou, relações cortadas, parentela. Tchau, tô indo embora. Aí eu falei, e aí você, Júlia, vai cuidar de mim? Não, o Lia já vai cuidar. Aí e você, Gabriel? Não, eu vou cuidar do meu pai, alguém tem que cuidar dele, né? Aí, então fica aquela divisão, né? Então, assim, tudo deles, né? Tudo assim. Eu tava vindo pra cá agora, aí eles, onde você vai? Aí eu falei assim, vou falar de vocês. Aí o Lia, eu sou um nice boy. I'm a nice boy, right? Aí eu falei assim, e o seu irmão? Sometimes. Aí eu falei, ok. E a sua irmã? She's nice. Aí eu fui e perguntei pro Gabriel, Gabriel, o que você acha de você mesmo? Aí eu sou nice. E o seu irmão? Sometimes. E a sua irmã? She's nice. Aí eu falei, ok. Pergunto pra Júlia, Júlia, o que você acha de você mesma? Eu sou super nice. E os seus irmãos? Eu prefiro não comentar. Ainda bem que a mãe que vai falar não sou eu. Exatamente. Aí, o que vocês acham da mãe? Mãe, você é demais. Doida, 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 doida. Mas você é demais. Você é demais. Eu amo você demais. Eu falei, então, obrigada. Obrigada. Então, assim, eu tô aprendendo a falar não, né? Eu estou aprendendo a falar não, principalmente assim para as pessoas de fora, aprendendo a falar não para os meus filhos, que isso é muito importante, né? Porque eu não quero que eles cresçam
criança frustrada que não pode ouvir um não, Uhum. né? Que muitas, as de hoje em dia não pode ouvir, ou se matam, Uhum. ou procura caminho das drogas, ou qualquer outra coisa do gênero, né? Porque não soube ouvir um não. Uhum. E eu a todo momento, não pode, não quero, não vai fazer, não é Uhum. assim, é do meu jeito. Enquanto vocês estiverem vivendo debaixo do meu teto, sou eu que mando, eu sou o chefe aqui. Uhum. Primeiro vem Deus, depois vem eu, e depois vem vocês. Quando vocês tiverem a casa de vocês, aí vai ser a regra de vocês. Mas acima de tudo, vocês vão me respeitar, Amém. porque isso eu não abro mão, É verdade. né? E tem aquela coisa de, eu não te amo mais. Uhum. Tudo bem, é um direito seu, mas você vai me respeitar. É. Eu continuo te amando do mesmo jeito, porque chega uma fase que eles falam isso, né? Uhum. Não digo todas as crianças, mas as minhas chegaram a falar, Uhum. né? E assim, por dentro, coração quebrado. Fala, ai, o que eu fiz de errado? Será que eu fui uma péssima mãe, né? Uhum. E não fui, Não. Meu né? Deus. Não Amor, o fui. que tu pode... Agora, né, já contou tudo, que Um história de pouquinho, vida né? maravilhosa. É, um pouquinho, né? Resumindo, Isso, resumindo. resumindo. O resumo. Mas, assim, depois da tua, né, ter aceitado Jesus, vindo para o Senhor, com toda a experiência que tu traz como mãe solo, instruindo eles no caminho do Senhor, algum momento tu pensou assim, não vou conseguir? Já. E principalmente quando eles me respondem. Uhum. Quando eles não follow the directions, Uhum. né? Quando às vezes são bem assim, bem mal criados, bem respondão. Aí eu fico, Senhor, tá errado. Daí Eu não vou onde que tu se conseguir. apega? Como é que eu vou fazer? E da onde isso tá vindo? Senhor, essa casa dividida. Uhum. Porque o pai fala uma coisa e eu falo Uhum. outra. Como é que eu não vou conseguir, Jesus? Porque o pai deles tem, porque aqui é legal, né? Uhum. A maconha é Uhum. legal e o pai dele é usuário. Tanto que ele tem as plantinhas lá, né? Então, os meus filhos é assim, toda terça e quarta eles vão para casa do pai. E um final de semana sim, outro não, eles ficam com o pai, né? A cada 15 dias vão para casa do pai. E eu fico assim, coração, sabe? Uhum. Senhor, olha, eu tô plantando o seu amor, eu tô ensinando, eu tô mostrando, mas tá difícil porque eu não sei o que o outro lado tá mostrando, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que ele tá fazendo. Deus, eu não vou conseguir, né? Mas aí eu lembro, né? Eu sou Deus, sou dono de todas as coisas, né? E nada vai frustrar os meus planos. Eu te dei uma promessa. Volta lá no Isaías 54. Lê ele de novo, do começo ao fim. E aí você vai entender, nada vai frustrar. E aí, assim, e aos poucos vem Deus me mostrando através da vida deles, sabe, que olha, não importa o que ele faça, não importa o que eles aprendam lá do outro lado, o que prevalece é o meu caminho, é o que você está ensinando Você tá sobre plantando mim. certo. Exato. No dia do batismo do meu menino, eu comecei a chorar dentro do carro, porque ele ligou pro pai, o pai não estava. Pai, fui batizado. Você já é batizado. E aí ele fala assim pro pai, mas isso foi uma decisão sua e da minha mãe, a salvação é única. E essa foi a melhor decisão que eu tomei toda a minha vida, e eu faria todos os dias. Eu posso fazer todos os dias, não pode? Não posso, mãe. Eu falei, não só pode como deve, a gente morre todos os dias. Amém. Amiga, a gente vai ter que encerrar, né, com lágrimas nos olhos. Meu amor, que história maravilhosa. Linda, de superação. Meu Deus, eu já, né, tive que me aguentar algumas vezes aqui, né?
Ela sempre falando com esse sorriso no rosto, de todos os Agora seus não dói mais, percalços. tá, gente? É um Isso. sorriso que não dói mais. Isso mesmo, porque a gente estava falando isso mesmo antes de iniciarmos, né? Ela assim, eu tô curada. Eu vou falar aqui Exatamente. porque eu tô curada. Então, gente, meu Deus, que história de superação, de força e de cura dessa mamãe solo que nos ensinou tanto, né? Ela estava falando aqui, meu Deus, às vezes eu e o moço aqui sozinho, eu ainda, né? Ainda tenho meu esposo para ajudar, e essa mãe forte, guerreira, né, amor? Como você falou, um fala uma coisa de um lado, você de outro, mas nunca deixando ali a peteca cair, olhando para o céu sempre, Sim, sempre. né? Sempre. Senhor, eu estou aqui, estou fazendo o que o Senhor me pediu, estou cuidando das tuas heranças, porque cada um deles tem um propósito. Exatamente. E eu creio em nome de Jesus que todos serão muito abençoados e prósperos em tudo nessa terra. Em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe você muito, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima. Até.